Boa noite. Hoje Clássicos traz até você o terceiro e último ato de Der Rosenkavalier, O Cavaleiro da Rosa, de Richard Strauss, regido pelo maestro Roberto Minchuk, em gravação efetuada no Teatro Municipal de São Paulo em junho de 2018. Vamos relembrar o que aconteceu anteriormente. O barão Ox, arrogante e mal educado, veio pedir à sua prima, Marechala, uma dama da alta nobreza, que o auxiliasse nas tratativas de contratação de seu casamento com a jovem Sophie, uma menina moça de 16 anos, filha do riquíssimo comerciante burguês Faninal. O barão, que está falido, necessita desesperadamente desse casamento para resolver sua situação. Marechala, então, manda o jovem conde Octavian, que secretamente é seu amante, entregar, conforme a tradição, a rosa de prata que formaliza o compromisso. Mas aí tudo toma outro rumo quando Sophie e Octavian se enamoram à primeira vista. Após a cerimônia da entrega da rosa, chega o próprio Ox para conhecer sua noiva. Sua vulgaridade deixa a pobre Sophie chocada e ela e Octavian se rebelam contra o casamento. Eles se abraçam e são surpreendidos por um casal de escroques italianos a serviço do barão, que imediatamente chamam seu patrão. Octavian, exaltado, desafia o barão para um duelo e o fere no braço. O pai de Sophie exige que Octavian se retire. Um plano contra o barão, entretanto, está em andamento. Através de Janina, sua espiã italiana, o barão recebe um bilhete supostamente escrito por Mariandel, o nome adotado por Octavian quando teve de se disfarçar de criada para não ser surpreendido no quarto de Marechala, no qual a moça concorda em se encontrar a sós com o libidinoso barão. Apesar do sucesso inicial de O Cavaleiro da Rosa, ou mesmo por causa dele, alguns intelectuais resolveram crucificar Strauss e o acusaram de voltar para trás, porque, afinal de contas, depois de ter chegado com Electra, a sua ópera anterior, abre aspas, ao limite da crise da saturação dos meios expressivos, fecha aspas, o compositor agora, novas aspas, se refugiava dentro das confortáveis fronteiras burguesas do modelo setecentista mozartiano. Parte da imprensa inconformada chamou a música de superficial e rala, enquanto outras resenhas, requentando a mesma velha crítica que havia sido feita meio século antes ao Faust de Gounod, denunciaram publicamente a farta utilização das valsas na partitura. Era um anacronismo, porque todas as pessoas cultas sabiam que no século XVIII as valsas ainda não existiam e o compositor deveria ter usado gavotas e minuetos. A verdade é que ninguém se deu conta naquela época da aguda percepção de Strauss do momento histórico que atravessavam, e muito menos do seu refinado espírito de humor ao descrever aquele momento em compasso de valsa. Ao usar a valsa para desenhar certas situações de licenciosidade e permissividade típicas da corte de Maria Teresa, o caso da valsa de Ox, com o qual o segundo ato termina, com pensamentos eróticos em relação à empregadinha que marcou o encontro com ele, é um ótimo exemplo. O compositor simplesmente estava chamando a atenção do público para o fato de que a sociedade vienense, que ainda valsava desenfreadamente naquele período em que a ópera estreou, primeira década do século XX, tinha um estilo de vida um tanto permissivo e despreocupado, muito parecido com o da época da imperatriz Maria Teresa. E, portanto, não percebia ou se recusava a perceber como rugia e avançava inexoravelmente a catástrofe da Primeira Guerra Mundial, que liquidou a Belle Époque e inaugurou na prática o século mais violento da história. Poucas óperas compostas no início do século XX descrevem tão bem esse clima de fim de festa quanto O Cavaleiro da Rosa.
Der Rosenkavalier é sem dúvida uma comédia de costumes, leve e divertida, mas apesar de sua moldura de opereta vienense, aborda certos temas que continuam tão atuais hoje como foram quando de sua composição. Primeiro, a implacável passagem do tempo e sua principal consequência, o envelhecimento, como nos explicou claramente a Marechala no primeiro ato, e ao qual essa rica e profunda personagem se resignará agora no terceiro ato, saindo de cena e deixando que os jovens Sophie e Octavien se preparem para uma vida a dois. Depois, a abordagem das várias facetas do que convencionalmente o idioma chama de amor, percorrendo uma gama de sentimentos que vão desde a intensa paixão sexual até a ternura ingênua de duas almas em harmonia. Os aspectos materiais tampouco são postos de lado e funcionam na trama como gatilhos auxiliares. A necessidade urgente do barão Ox resolver a sua vida financeira através de um casamento de conveniência e a sua contrapartida, o anseio do pai de Sophie, burguês enriquecido ao negociar com o governo, de associar a sua família à aristocracia, de subir na escala social. Se o segundo ato que vimos na semana passada se abria com uma cena intimista de grande sensibilidade para depois evoluir para a comédia explícita, no nosso terceiro ato de hoje o esquema é justamente o inverso. Após povoar o palco com uma multidão empenhada em liquidar com todas as esperanças do barão, que no fim da cena foge para sempre com o rabo entre as pernas, Strauss, inspiradíssimo, prepara um dos melhores finais de toda a história da ópera. Envolto em um romantismo mágico que a sua música vocal e orquestral transforma numa das mais respeitáveis obras de arte criadas nesse planeta, este sensível, este delicado final tem duas partes. Primeiro, um trio no qual a Marechala, sábia e madura, concluiu que chegou o momento de se retirar e deixar os dois jovens a sós. E a seguir a cereja do bolo, o dueto final, onde, enlevados, Sophie e Octavien confessam seu recíproco amor, e onde se ouve aqui e ali fragmentos do tema da Rosa de Prata. Em uma só palavra, sublime. Vamos então ao terceiro ato de O Cavaleiro da Rosa de Richard Strauss. Tenham todos um bom espetáculo.